Morador de Santo Antônio do Pinhal é o 16º brasileiro a conquistar o topo do Everest. O montanhista Cristiano Miller conta sua experiência em um documentário e a nossa equipe foi conferir. Cristiano Miller, gaúcho, 38 anos, executivo de uma multinacional na região do Vale, está prestes a ver a sua aventura contada em livre documentário. Durante os últimos 4 anos, ele dividiu seu tempo entre escaladas e trabalho, até que decidiu tirar um ano sabático para desenvolver o projeto No Topo do Mundo. Como que surgiu a sua vontade de viver essa experiência? Bom, na verdade eu sempre gostei muito de esportes, né, e atividades outdoor, em contato com a natureza, mas na verdade nunca tinha pensado no montanhismo como algo mais sério na minha vida, né? E aí em 2012 eu descobri um brasileiro, o Manuel Morgado, que na verdade também foi o primeiro gaúcho a chegar ao cume do Everest em 2010, e eu tomei conhecimento que além de escalar montanhas ele também guiava, e na verdade ainda guia, grupos de brasileiros para escalar algumas das montanhas mais altas do mundo, né? Após o contato com seu conterrâneo, Cristiano passou a ler livros e assistir documentários sobre montanhismo. E depois de conversar com o Manuel, decidi escalar o Elbrus, que é a montanha mais alta da Rússia, e de toda a Europa, na verdade, em 2012. E aí depois de ter tido sucesso no Elbrus, uma expedição extremamente complicada, onde muito poucos integrantes do grupo conseguiram chegar ao cume. Depois de ter tido sucesso então no Elbrus, foi quando eu decidi continuar com o montanhismo, e aí fui me interessando cada vez mais em escalar montanhas até culminar com a escalada do Everest. Adepto do treino funcional, o montanhista se preparou intensamente para essa expedição. Eu sempre fui muito autodidata nessa questão de preparar os meus treinos, né? Eu até talvez não recomende isso a maior parte das pessoas, acho que ter a ajuda de um profissional é sempre muito importante, mas no meu caso eu sempre pesquisei muito, montei os meus próprios planos de treinamento e, bom, acabou dando certo, né? O Everest também é conhecido como a Montanha da Morte. Estatísticas revelam uma média alarmante, um óbito para cada 15 pessoas que chegam ao topo. Até hoje, em torno de 4.600 pessoas já chegaram ao topo do Everest, das quais 16 são brasileiros. Eu sou exatamente o último, né, o 16º a ter conseguido esse feito. E em torno de 260 pessoas já morreram tentando escalar o Everest, inclusive um brasileiro, o Vitor Negretti, que faleceu em 2006 tentando escalar pela face norte. Até onde você iria para conseguir um boné? Cristiano foi bem longe. É o que ele nos conta agora. Sim, na verdade esse boné tem uma história especial para mim. Eu tive que chegar até o topo do Everest, né, a montanha mais alta do mundo, para ter direito a usar esse boné. Na verdade, tudo se deve ao fato de que eu estava escalando do acampamento 3 para o acampamento 4, quando eu sofri uma queda, né, de aproximadamente 60 metros, uma queda muito grave. E na verdade foi um milagre eu ter sobrevivido a essa queda. E depois, quando eu cheguei no acampamento 4, já em condições bastante frágeis, realmente me questionando se eu teria forças suficientes para conseguir escalar ainda mais e chegar ao topo do Everest, foi quando eu conversei com o líder da expedição, que estava no acampamento base, e ele me lembrou de uma aposta, de um trato que nós havíamos feito, ainda quando eu estava no acampamento base, que foi justamente relacionado a esse boné. Então, quando eu estava realmente no acampamento 4, naquelas condições de não ter certeza se eu conseguiria ainda chegar ao topo, ele me lembrou, o líder da expedição, o Greg, que eu tinha um trato com ele. Ele disse: Cristiano, tem um boné aqui esperando por ti e eu realmente não quero entregá-lo a nenhuma outra pessoa, né? E aquilo me deu uma motivação muito grande, e realmente quando eu cheguei no topo do Everest, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o rádio, chamar o acampamento base e dizer: pessoal, aqui é o Cristiano, falando diretamente do topo do mundo, podem separar esse boné aí que eu estou descendo para buscá-lo, né? E foi um momento de grande emoção de todos, né, de grande celebração, pude ouvir os gritos de comemoração do pessoal através do rádio, e por isso que esse boné tem um significado especial para mim. Muitas pessoas dizem que chegar ao cume não é o mais importante, que o importante mesmo é o percurso. Mas para Cristiano, chegar ao topo foi fundamental. Existem coisas na vida que não estão sob nosso controle, e quando às vezes não der certo alguma experiência, o melhor que a gente faz é aprender dessas experiências para justamente tentar fazer melhor, tentar ter sucesso nos projetos futuros. E todas essas experiências que eu tive, que eu não consegui chegar ao topo, né, nas montanhas que eu escalei antes do Everest, eu usei aquilo como aprendizado para conquistar o meu objetivo principal, que era justamente
chegar ao topo da montanha mais alta do mundo, né? Então essa questão também da gente aprender com os nossos erros, a gente amadurecer com eles para sempre evoluir, acho que talvez tenha sido o maior aprendizado durante esse ano. Fique agora com outras notícias regionais no Plantão da Redação. Com o objetivo de tirar dúvidas quanto à declaração do Imposto de Renda 2017, o Senac de Taubaté promove nesta quarta-feira palestra para auxiliar pessoas que ainda não se acertaram com o leão. Outras informações pelo telefone 2125-6099. O time de vôlei de Taubaté, através de nota oficial, afirmou ter pedido a suspensão automática do atleta Rafael Martins de Almeida, da equipe do SESI São Paulo. O levantador nega ter feito ofensas racistas contra Lucarelli no fim do confronto vencido pelo Taubaté. Segue o repórter setorial. Um projeto em Caçapava tem levado o Exército, a Polícia Militar, os bombeiros, pais de alunos e outros voluntários para as escolas. Todos eles estão colaborando para melhorar a estética dos colégios e, em consequência, a qualidade do ensino. A Secretaria de Educação de Caçapava, em parceria com alguns órgãos da cidade, tem desenvolvido um projeto chamado Exército do Bem. Nós estamos aqui com a secretária de Educação, Daniela Harupina, e ela tem algumas informações para nos passar. Olá, Daniela. Daniela, esse é o primeiro ano do projeto? Sim, é o primeiro ano do projeto. Ele se iniciou em janeiro, quando assumiu essa nova gestão. E essa parceria, como aconteceu? Ela aconteceu da necessidade de entregarmos para as crianças uma escola que elas merecem e pela também falta da mão de obra. Então nós pensamos em elaborar esse projeto para que a comunidade possa nos ajudar em deixar as escolas bonitas para as crianças de Caçapava. Muito obrigada, Daniela. A diretora de uma dessas escolas que tem recebido a ajuda do Exército do Bem também tem algumas informações para nos passar. É a Kátia Lauriane. Kátia, o que essa reforma tem ajudado no desempenho das crianças? Proporcionou um ambiente limpo, saudável, acolhedor, melhorou a disciplina da escola, veio só agregar o movimento da nossa escola. Muito obrigada, Kátia. E quem quiser participar desse projeto de forma voluntária pode entrar em contato pelo telefone 3655-5177 ou pelo e-mail exercitodobem@cacapava.sp.gov.br. Segue o repórter setorial. Olá, eu estou muito feliz por estar com você no quadro Sua Beleza. E eu vou começar rapidinho porque eu tenho bastante coisa para falar. Hoje o assunto é inchaço. Você sofre desse mal? Só na época da TPM ou ao longo do ano, ao longo dos dias? Não é só mulher que fica inchada, não. Homem também fica inchado. Porque existe, pro edema, que eu vou falar às vezes edema, que é o nome mais bonitinho para inchaço. O edema acontece especialmente por dois motivos. Tem o edema que acontece por causa de retenção de líquidos, mas também tem o edema que acontece por conta de prisão de ventre e problemas intestinais. Claro, esse então seria inchaço do abdômen. Quais são as partes que ficam mais inchadas? São mãos, pernas, abdômen. Mas se você perceber que além de tudo isso, até o seu rosto, seus olhos estão ficando inchados, é importante que você procure o médico, porque o inchaço, o edema, ele pode ser uma coisa simples de resolver, uma coisa que a gente resolve em casa e é esse o foco do quadro de hoje, mas também pode ser indicativo de algumas doenças. Então é sempre importante que você descarte, procure o médico para saber se está tudo bem com você, se é só um probleminha mesmo de retenção de líquidos e isso a gente pode ajudar. E é por isso que eu estou aqui hoje. Olha só, eu trouxe algumas dicas para te ajudar a diminuir ou resolver esses probleminhas, porque olha só, uma das primeiras causas que faz a gente ficar inchado é o consumo de bebidas gaseificadas. Não é só refrigerante, água com gás também deixa inchado, viu gente? Por quê? Porque o gás em si já pode levar ao inchaço, especialmente de abdômen, mas também a maior parte das bebidas gaseificadas, elas tem uma grande quantidade de sódio e o sódio ajuda na retenção de líquidos. Então a primeira coisa que você deve fazer, eliminar da sua vida o consumo de bebidas gaseificadas ou reduzir ao máximo. Claro, você vai saber ponderar o quanto é bom para você. Segunda dica.
Evite o consumo de alimentos que são produtores de gás. Quais são esses alimentos? Por exemplo, você já sabe, é a couve, o brócolis, feijão, couve-flor, as leguminosas de maneira geral, elas podem levar mesmo a aumento de produção de gás em algumas pessoas que são intolerantes. Mas veja bem, esses são alimentos importantes para a saúde. A minha dica, por exemplo, ainda mais você que é vegetariano, nós aqui do Vida e Saúde temos um grande público que é vegetariano, ele precisa consumir as leguminosas. Qual é a minha dica? Deixe os feijões e as leguminosas de molho, 12 horas mais ou menos de molho antes do cozimento para o consumo, que isso vai te ajudar a reduzir a produção de gás, vai ser muito mais digerível para você. Então a minha dica é: consuma as leguminosas, consuma os vegetais e as folhas verdes escuras, que são ótimos para a saúde. Mas lembre-se de combinar os alimentos de forma a não produzir gás, não produzir flatulência. Flatulência é o aumento da produção de gás, viu, gente? Próxima dica: mastigue bem os alimentos. Às vezes a gente acaba comendo com muita pressa nesse corre-corre da vida, no corre-corre do dia, e não ensaliva bem os alimentos, porque a digestão começa na boca. Tem uma enzima que digere o amido, chama amilase salivar. Precisa envolver bem o alimento para que ele chegue no seu estômago já com a digestão começada e não fermente. Não exagere na quantidade de comida, é uma outra dica, porque isso também leva à fermentação, e má combinação alimentar também leva ao aumento, na verdade, né, da flatulência, que eu já expliquei para vocês o que é. O que acontece fora da nossa região também é destaque no Giro News. Ok, vamos às notícias do Giro News. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, fica mais caro neste ano. Para se inscrever, o candidato terá que pagar R$ 82,00. A nova taxa está no edital do exame, publicado no Diário Oficial da União. A taxa era de R$ 68,00. Preço médio da gasolina atinge menor valor em 6 meses. Dados divulgados pela Agência Nacional de Petróleo revelam que o preço médio por litro no país teve uma queda de 0,62%. É o menor patamar desde que a Petrobras iniciou sua nova política de preços em outubro. Os serviços de estética e embelezamento dominam o quadro de demandas do 4º relatório de denúncias em serviços de interesse para a saúde. Divididos entre salões de beleza e clínicas de estética, esses serviços concentram 52% das denúncias recebidas e 80% das demandas avaliadas como de maior risco à saúde. Entre as ocorrências estão lesões nos olhos e queimaduras diversas. Este foi o seu Giro News e eu ainda volto nesta edição com outras notícias, as notícias regionais. O Aeroporto Internacional de Guarulhos é considerado o maior da América Latina e o mais movimentado do Brasil. Continue conosco, voltamos já.